O grupo Labco, líder europeu na área do diagnóstico laboratorial, acaba de implementar a mais avançada metodologia de detecção da tuberculose. Permite reduzir o tempo de resposta em algumas semanas, ou seja, dos habituais 60 dias, passamos para 15 dias. É este o tema que vamos abordar nesta primeira parte. Vamos então conhecer este novo método de diagnóstico. Antes disso, vou relembrar-lhe, como faço sempre, que na segunda parte do nosso programa vai poder participar em direto, através do telefone ou através do nosso e-mail. Vou ter comigo o Dr. João Espírito Santo, é médico dentista, por isso mesmo não perca a oportunidade de, aqui no consultório, tirar as dúvidas que possa ter dentro da área da medicina dentária. Já sabe que para então participar no programa deve ligar o 22 953 8525, uma chamada que pode ser feita a partir deste momento. Pode inscrever-se nesta primeira parte para que garanta ao seu lugar a sua entrada na segunda parte do programa. Se preferir, se não quiser falar connosco através do telefone, pode sempre enviar-nos um e-mail para consultório@portocanal.pt. Os e-mails são igualmente lidos em direto para que tenha então uma resposta do Dr. João Espírito Santo, uma resposta imediata. Não perca então a oportunidade. Hoje vamos tirar dúvidas sobre medicina dentária. A tuberculose atinge cerca de 2.000 pessoas por ano em Portugal e, segundo a Organização Mundial de Saúde, ainda morrem 4.000 pessoas por dia em todo o mundo devido a esta doença. A especialista em análises clínicas e microbiologia do grupo Labco, a doutora Joana Celada, que está aqui à minha frente, seja muito bem-vinda, vai então falar nesta primeira parte sobre a implementação da nova metodologia para a detecção da tuberculose. Como lhe disse há pouco, pode reduzir o tempo de resposta de 60 para 15 dias. É esse o tema que vamos abordar agora mesmo. Doutora Joana, é a primeira vez que vem ao Porto Canal, seja muito bem-vinda ao consultório, muito obrigada por estar connosco. Falando de tuberculose, eu acho que é sempre uma doença difícil das pessoas encararem, ainda há muito estigma relativamente a esta doença. Vamos começar por aí, vamos desmistificar a doença. O que é a tuberculose? A tuberculose é uma doença infecciosa causada por uma bactéria, o Mycobacterium tuberculosis, que se transmite por via inalatória, ou seja, um doente que esteja infectado, quando respira, fala, ri, poderá transmitir através das gotículas para outras pessoas que estejam em contacto próximo. Portanto, é uma doença de fácil contágio. Contágio, está a ver? E eu é que achei que ela estava a ajudar-me. O contágio é muito fácil, daí a importância desta doença ser detectada e tratada, obviamente. Ainda é uma doença potencialmente mortal se não for tratada a tempo. Sim, é uma doença que de facto nós podemos controlar, tratar, temos antibióticos para tal, mas infelizmente ainda não a conseguimos reduzir para os níveis que gostaríamos e de eliminá-la. A tuberculose, uma vez que se transmite por via inalatória, como eu referi, tem uma fácil propagação e é isso que faz com que os números, as taxas de incidência em Portugal, apesar de estarem vindo a reduzir, ainda estamos com uma taxa intermédia. Há muito caminho para percorrer, digamos assim. Eu sei que esta doença atinge maioritariamente os pulmões, mas pode atingir outros órgãos. É verdade. A via inicial de transmissão, sendo inalatória, vai atingir os pulmões, mas existem casos, principalmente nos doentes imunodeprimidos, onde a disseminação para outros órgãos será mais fácil. Mas na maioria dos casos a doença é uma doença apenas pulmonar. Só dos pulmões. Quais são os primeiros sintomas desta doença? Os sintomas são inespecíficos. Por esse motivo... O que também não facilita, obviamente, exatamente, a pessoa pode não reconhecer que está com tuberculose. De qualquer maneira, aquilo que é mais frequente é o emagrecimento, suores noturnos,
A presença... Não se ria, doutora, porque eu acho sempre que tenho todas as doenças que eu trago ao consultório, eu acho sempre que tenho todas estas doenças. Isto já faz parte do meu dia-a-dia normal. Eu estava aqui com uma cara de emagrecimento e eu olho logo para mim própria. Mas diga, peço desculpa. Os suores noturnos, a presença de uma febrícula que normalmente é mais frequente ao final do dia e poderá também haver uma tosse com expectoração, por vezes com hemoptise, o que significa que pode haver sangue na expectoração. E isso deverá ser um sinal de alerta, claro. Principalmente quando a pessoa sabe que esteve em contacto com alguém que tem tuberculose e que ainda não está tratado ou está muito na fase inicial de tratamento. Quem são as pessoas que correm maior risco de contrair a tuberculose? Qualquer pessoa que esteja em contacto com alguém com a doença ativa corre o risco de estar contaminado. Claro que estão identificados alguns grupos de risco, por exemplo, os doentes HIV pela sua imunodepressão, claro. Também imunodepressão por outros motivos, por exemplo, quando somos sujeitos a quimioterapia, são os casos mais frequentes. Pessoas com vulnerabilidade, por exemplo, sem abrigo, qualquer situação de de diminuição do sistema imunitário levará ao desenvolvimento da doença, porque uma pessoa saudável poderá conseguir, através das suas defesas naturais, do corpo, controlar a doença, mesmo que tenha tido contacto com o bacilo. Quando fala de pessoas, por exemplo, sem abrigo, vivemos numa situação económica muito difícil nesta altura. Acha que também esta degradação das condições sociais, digamos assim, pode inverter os tais resultados positivos de que há pouco falávamos? A fragilidade social é sempre um problema, porque as pessoas, se não têm acesso aos cuidados de saúde e se não tiverem ao seu dispor os meios e a terapêutica adequada, ou se não recorrerem aos serviços de saúde que estão disponíveis, estarão mais sujeitos a desenvolver a doença e nós não conseguiremos atuar tão facilmente para limitar a propagação da doença. Podemos considerar os fumadores um grupo de risco? O cigarro e a tuberculose estão ligados ou não? Não há dados que relacionem essas duas... esses dois dados. Os riscos, como eu lhe disse, são de qualquer pessoa que tenha estado em contacto e, acima de tudo, o sistema imunitário. Muito bem, portanto, esta é a única doença em que o cigarro não tem aqui um papel. Claro que devemos sempre não devem fumar. adotar hábitos de vida saudáveis. Até porque isso nos torna mais fortes e, como disse há pouco, quem é mais saudável tem mais resistência, obviamente, a este tipo de doenças. Vamos então agora dar a conhecer esta nova metodologia que permite diagnosticar a doença com mais rapidez, é assim? Sim, é verdade. Nós estamos a implementar duas novas metodologias. Nós, quando diz nós, é o Grupo LABCO. Peço desculpa, o Grupo LABCO está a implementar duas novas metodologias. Por um lado, estamos a substituir o meio de cultura tradicional, que é um meio que não é líquido, é um meio sólido, pelo meio líquido. Também vamos falar então do que era usual, o diagnóstico normal, quando diz meio sólido, é o quê? O meio sólido designa-se meio de Lowenstein. Nós incubávamos através de uma amostra respiratória, normalmente, se bem que podemos utilizar outras amostras do doente, semeávamos no meio sólido. E agora estamos a aplicar um meio líquido, que favorece o crescimento muito mais rápido da bactéria. A bactéria, em vez de crescer naquele meio in vitro em um mês ou 2 meses, vai passar a crescer mais rapidamente e dar-nos um resultado, uma confirmação de um resultado positivo de tuberculose em 15 dias. O que é muito, muito bom, porque se começa a tratar mais cedo. Tem várias vantagens. Tratamos o doente mais cedo e, no caso de ter sido instituída uma terapêutica empírica, ter-se-á também mais cedo a certeza de que os antibióticos que estamos a dar
ao utente são aqueles indicados. Em termos de saúde pública temos enormes vantagens, porque detectamos mais cedo um caso positivo e dessa forma podemos garantir a não transmissão a outras pessoas através do uso de máscara, do isolamento. E também, claro, temos uma redução de custos, porque não estamos a aplicar terapêuticas desnecessárias e desta forma, indiretamente, temos uma poupança. Portanto, tem vantagens para o doente, para os médicos, para a saúde pública, para os hospitais. Traz vantagens em todas as várias áreas. Esta nova metodologia já está disponível? Já na nossa rede LABCO, de norte a sul do país, trabalhamos com vários hospitais públicos e privados, também em termos de clínicas e mesmo de ambulatório. Esta tecnologia está disponível em toda a nossa rede, não só esta, como também a segunda metodologia que aplicamos. Quer nos dar a conhecer um bocadinho sobre estes laboratórios, a LABCO? Eu disse que era líder europeu em diagnósticos laboratoriais, mas se calhar ninguém melhor que a doutora que trabalha na LABCO para nos dar a conhecer e aos telespectadores lá em casa. Sim, estamos presentes em vários hospitais, não só hospitais públicos e privados, em parcerias público-privadas. Temos também vários postos de colheita ao longo do país e estamos também presentes em vários países da Europa. Portanto, é um grupo forte. Sim, sim, e que aposta de facto na inovação tecnológica, não só a nível da tuberculose, mas também a nível de muitas outras áreas. A biologia molecular, que também começámos a aplicar na área da tuberculose e que também é uma nova metodologia, aplicamos também a muitas outras áreas. Depois de feito este diagnóstico, que dá uma resposta bastante mais rápida, passamos ao tratamento. Como é que se trata a tuberculose, depois de diagnosticada? A tuberculose, assim que há uma suspeita, inicia-se o tratamento, porque se a suspeita clínica for forte, nós não esperamos pelos resultados laboratoriais. É necessário instituir logo a terapêutica com base nos dados clínicos, na radiologia e também... Por vezes pode ser suficiente. Porque nós aqui estamos a falar do método cultural, mas há outros exames laboratoriais que nós fazemos logo de imediato. A microscopia é um deles, só que tem a desvantagem de ter uma baixa sensibilidade. Às vezes nós não conseguimos logo detectar a existência dos bacilos ao microscópio numa lâmina corada. Daí também temos desenvolvido, estamos a implementar uma outra tecnologia com base na amplificação de ácidos nucleicos, que nos permite diretamente na amostra colhida do doente, normalmente uma amostra respiratória, detectar se há ou não o bacilo através da amplificação dos ácidos nucleicos do bacilo. E isto também é uma grande mais-valia, porque temos imediatamente um resultado positivo com uma sensibilidade quase tão grande como a cultura, sem ter de esperar. Após todas estas confirmações clínicas, radiológicas e laboratoriais, instituímos a terapêutica, que é uma terapêutica demorada, no mínimo 6 meses. 6 meses e que é constituída numa fase inicial, pelo menos, por 4 antibióticos. A adesão à terapêutica é essencial na tuberculose. Faz toda a diferença. É, aliás, um dos grandes problemas e da dificuldade de controle da tuberculose é o desenvolvimento de multiresistências por parte do bacilo. Esta terapêutica pode tratar-se em casa ou ainda há muito internamento hospitalar relativamente à tuberculose? Uma das vantagens do tratamento da tuberculose é o facto de poder ser feita em ambulatório. Só os casos mais graves, normalmente com outras doenças associadas é que necessitam de internamento. Felizmente, o doente pode tratar em casa, utilizando nos primeiros tempos a máscara
e dirige-se ao seu centro de saúde ou ao CDP, Centro de Diagnóstico Pneumológico, associado aos centros de saúde, e aí faz uma toma que preferencialmente deve ser uma toma observada, ou seja, para garantir que a adesão à terapêutica, o doente faz a toma na presença de um profissional de saúde, porque só assim podemos garantir que o tratamento é eficaz e que não há abandono. O que é que falha neste processo todo para que haja ainda tanta mortalidade? Eu referi, e são dados da Organização Mundial de Saúde, que ainda morrem 4.000 pessoas por dia em todo o mundo. Sim, ainda, infelizmente, há alguns números que nós ainda não conseguimos atingir. Em termos de Portugal, apesar da taxa de incidência ter vindo a reduzir, tem-se vindo a verificar uma menor taxa de cura, em parte por causa do insucesso terapêutico, pela não adesão à terapêutica. Por isso é importantíssimo que se mantenham. A grande mensagem aqui. A grande mensagem aqui é manter operacionais os CDPs, os centros de diagnóstico, para que consigamos controlar, porque se nós conseguirmos controlar a transmissão, estamos a dar um grande passo e a impedir o desenvolvimento das resistências. Pois também se verificou que, por exemplo, a nível da população reclusa, também houve um aumento do número de casos. Isto também é uma situação que nos leva a pensar que se calhar temos de disponibilizar mais meios, por exemplo, mais redes móveis para ir às prisões e para controlar. Como também já falámos, a situação da fragilidade social. E um aspecto muito importante, o controle e o diagnóstico dos doentes HIV, com o vírus da imunodeficiência humana. É extremamente importante porque é um grupo de risco e cada vez que um doente tem tuberculose, que é diagnosticada a tuberculose, está recomendado que seja sujeito, porque é um dos primeiros sinais da presença de SIDA, que seja sujeito ao teste HIV. Infelizmente tem-se verificado uma diminuição dos casos de diagnóstico feitos pelo médico na altura em que se diagnostica a tuberculose. Temos de conhecer todos os casos e fazer o rastreio de todos os doentes para o HIV, sempre que têm tuberculose. Doutora, para terminar, a vacina continua a ser muito importante. É essencial. A vacina não vai prevenir a transmissão, nem o facto de virmos a ter uma tuberculose pulmonar, mas vai impedir as formas mais graves de tuberculose, a forma disseminada da doença. É uma vacina ainda já muito velhinha, mas continua a ser aquilo, exatamente, a BCG, exatamente. Continua a ser o que temos disponíveis e, de facto, no futuro é essencial. Além de desenvolver as novas metodologias de diagnóstico, temos urgentemente de desenvolver novos fármacos para combater a multirresistência e temos também de desenvolver novas vacinas que sejam ainda mais eficazes para chegarmos aos números excelentes que queremos chegar de uma taxa baixa, passar da nossa taxa intermédia, que é a única na Europa Ocidental, para uma taxa de incidência baixa de tuberculose. Assim o esperamos. Ainda há muitos pais que optam por não vacinar os filhos, é um erro? Sim, não só no caso da tuberculose, mas a nível do plano de vacinação, que foi uma grande conquista e que acho que temos de tirar o maior valor que tem o nosso plano de vacinação. Doutora Joana Celada, foi um prazer recebê-la aqui no consultório. Muito obrigada por ter estado connosco a representar então o grupo LABCO. Vamos fechar esta primeira parte.